E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Jeremias, do capítulo 45 ao capítulo 48, é o trecho do dia 24 de agosto. No capítulo 45, nós temos uma mensagem de Deus para Baruque, aquele que auxiliava o profeta Jeremias, era uma espécie de secretário, era uma espécie de escrivão. Enfim, Deus dirige a sua palavra a Baruque, dizendo o seguinte: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor? Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Você tem se sentido assim semelhante a Baruque, não encontra descanso para sua alma, está estressado, cansado, tristeza sobre a sua dor, de tanta dor que você sente? A única coisa o único sentimento que te predomina é a tristeza por conta desta dor. Mas enfim, assim lhe dirás: Isto diz o Senhor: Eis que eu edifiquei, eu derrubo, eu plantei, eu arranco, e isso em toda a terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Deus pergunta para Baruque. Não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo e em todos os lugares para onde fores. Resumidamente, é o seguinte: essas palavras de Deus são dirigidas a Baruque, porque Baruque estava desanimado, se queixando da sua dor, tristeza profunda, né? E por que ele estava com todo este sentimento ruim? Porque ele havia criado expectativas, sonhados com grandezas em uma terra que estava, gente, à beira da destruição. Em outras palavras, Deus está dizendo: para de se agarrar a algo que está prestes a ruir. Você está se agarrando a tudo isso daqui quando tudo está desabando. A mensagem de Deus para Baruque hoje é a mesma mensagem para nós também, porque às vezes estamos em profunda tristeza, nossos sonhos não se concretizam e Deus está nos perguntando, como questionou Baruque: por que vocês estão se agarrando a tudo isso aqui? Porque muito em breve tudo vai ruir, tudo será destruído e vocês estão criando expectativa em torno de algo que está com o tempo contado. Que fique aí o alerta para cada um de nós. No capítulo 46, nós temos uma profecia dirigida contra o Egito. Parece que a partir de agora vamos ver uma série de profecias contra as nações. E a nação listada no capítulo 46 trata-se do Egito. Você observa o verso 15 que diz assim: Por que foi derrubado o teu touro? Que touro é esse do Egito? No Egito, e o texto continua dizendo: Não puderam manter de pé, porque o Senhor os abateu. Que touro é esse que o Senhor abateu? Lá no Egito existia o deus Apis, em formato de touro. Exatamente, o deus em formato de touro. Ele era considerado como o deus da fertilidade. Acreditava-se, inclusive, que quando chovia, era o sêmen dele que caía sobre todas as pessoas. E o jeito de se adorar o deus Apis era através da promiscuidade. Quando você se envolvia em promiscuidade, você adorava o deus da fertilidade. Era uma espécie de culto com muita luxúria. E aí você percebe que trata-se do deus do prazer, outros se agarram ao deus da fama, outros se agarram ao deus do dinheiro. E está mais do que provado que nada disso dá certo. O único Deus no qual devemos nos agarrar de verdade é o Senhor dos Exércitos, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o meu Deus, o teu Deus também. Ele sim nos dá plenitude, nos dá de fato aquilo que precisamos para nos sentirmos completos. Exatamente isso. E já que estamos falando de juízo contra as nações, Deus derrubou o touro, Deus derrubou o ápice, e agora você observa no capítulo 48 o julgamento de Deus contra Moabe. Moabe, você já sabe a origem dos moabitas e também dos amonitas. A propósito, amanhã nós vamos ver o texto sobre os amonitas, no capítulo 49. Aqui em Moabe, nós estamos vendo que trata-se de uma guerra entre parentes. Perceba que Israel sempre lutou contra os moabitas, sempre lutou contra os amonitas, e acreditem, eram parentes, descendentes da mesma raiz.
Gente, trata-se de uma briga de família que se perpetuou, olha, por gerações e gerações, séculos e séculos, e por não dizer até alguns milênios, né? Você percebe que o problema de Moabe no capítulo 48, a razão pela qual Deus estendeu o juízo, porque o verso 7 diz que eles eram muito autoconfiantes, orgulhosos. O verso 11 aponta uma falsa segurança. O verso 14, uma visão exagerada acerca de si mesmo, que é uma completa ausência de humildade. Aliás, eu poderia definir a ausência de humildade como um conceito exagerado de si mesmo. Você observa no verso 26, desprezo para com Deus e o seu povo. Resultado, os moabitas foram cada vez mais se afastando do Senhor, conheciam o Senhor a partir de sua origem. O pai dos moabitas trata-se de nada mais, nada menos que Ló, e você percebe que diante de tudo isso, você tem uma guerra entre parentes se perpetuando durante longos séculos, longos milênios, e aqui, agora, você percebe o juízo de Deus abatendo. Deus dá oportunidade, Deus dá graça a todos, mas a hora do juízo também vem para todo mundo que não aceita essa graça. Quando Deus acha que o cálice da misericórdia já está transbordando, então é hora de agir com juízo. Enfim, que todas essas lições possam ser absorvidas pelo nosso coração, é o meu desejo. Graça e paz, amanhã tem mais, estamos juntos em nome de Jesus.